Bom, hoje nós vamos falar sobre transmissão de calor, módulo 6, frente 2. Bom, o processo de transmissão de calor ocorre a partir do momento que há a passagem de energia térmica de um corpo para outro corpo ou de uma parte de um corpo para outra parte do mesmo corpo. O processo de transmissão de calor pode ocorrer de três maneiras diferentes: processo de condução, convecção e radiação. O processo de condução ele ocorre da seguinte maneira. Imaginem que eu tenho uma barra de metal, uma pessoa segurando em uma das extremidades e a outra extremidade em contato direto com uma fonte de calor. Passado um certo tempo, essa pessoa já não conseguirá mais segurar a barra de metal, porque as partículas que constituem a barra receberão energia térmica e assim então aumentarão a sua energia cinética, ou seja, a sua vibração, fazendo com que assim aumente o calor, o fluxo de calor percorra a barra de metal. Nessa imagem nós podemos observar melhor isso. Eu tenho uma barra de metal. Aqui eu tenho uma fonte de calor e então eu aproximo essa barra de metal à fonte de calor. As moléculas na barra de metal próximas à fonte de calor ficam muito agitadas. As vizinhas ficam menos agitadas e as mais distantes muito pouco agitadas. Porém, o processo de transferência de calor ocorre de partícula para partícula. Então, essas que estão mais próximas da fonte de calor transmitem energia para suas vizinhas e essas transmitem para as outras. E assim acontece ao longo de todo o comprimento da barra, fazendo com que o calor recebido aqui percorra todo o material, chegando até a outra extremidade e fazendo com que não seja mais possível segurar o material. Ou seja, o processo de condução ele necessita de um meio material para se propagar. Neste caso, então, o processo de condução não pode ocorrer no vácuo. Então, essa quantidade de calor pela variação de tempo, eu tenho então um fluxo de calor no material. Em certo momento, esse processo atinge o que nós chamamos de regime estacionário de escoamento de calor. Neste momento, então nós podemos dizer que o fluxo de calor será igual à área do material vezes a variação de temperatura no material dividido pela espessura deste material. O C ele representa o coeficiente de condutibilidade térmica, ou seja, é uma constante de cada material. Ou seja, cada material possui um valor específico de condutibilidade térmica que faz com que então ele seja um bom ou um mau condutor de calor. O próximo processo de transferência de calor que vamos analisar agora é o processo de convecção. Esse processo de convecção ele pode ser facilmente visualizado nessa imagem. Eu tenho um recipiente contendo água e esse recipiente é levado até uma fonte de energia térmica. Passado um tempo, a parte debaixo da coluna de água se aquece.
A partir do momento que esta quantidade de água se aquece, ela fica menos densa. Ficando menos densa, ela tende a ir para a superfície. A parte de cima, na superfície da coluna de água, está fria. Estando fria, ela está mais densa. Então ela desce. E esse processo se repete, fazendo com que toda a quantidade de água dentro do recipiente fique aquecido de maneira uniforme. Um outro exemplo para o processo de convecção são as geladeiras, na qual o ar frio que está aqui em cima desce automaticamente, refrigerando os alimentos, e o ar quente que está aqui embaixo sobe. Ao subir, ele é refrigerado, então ele desce, o que estava embaixo sobe, e esse processo se repete, refrigerando, mantendo os nossos alimentos a uma temperatura adequada. Esse processo nós chamamos de correntes de convecção. Esse processo, um outro detalhe, o processo de corrente de convecção, ele não pode ocorrer no vácuo e ele também não ocorre nos sólidos. Por que ele não ocorre no sólido, gente? Lembram? O processo nos sólidos, o processo de condução, faz com que aconteça o quê? Que as partículas que compõem o material transfiram energia para as vizinhas, e isso percorrendo todo o comprimento do material. O processo de convecção ocorre de maneira diferente. Uma parte do material que está quente sobe, uma parte que está fria desce, ou seja, ocorre transferência de matéria. O que não seria possível num sólido, porque eu teria então que fazer o quê? Teria que tirar o pedaço daqui que está quente, levar para cá, e o pedaço que está aqui frio vir para cá. E isso nós sabemos que não é possível. Então, o processo de convecção não ocorre nos sólidos e também não ocorre no vácuo. Da mesma maneira que o processo de condução não ocorre no vácuo, porque ambos necessitam de um meio material para se propagar. Tudo bem? E o nosso terceiro e último exemplo de processo de transferência de calor é o processo de radiação. O processo de radiação, ele não necessita de ter contato direto entre os dois corpos. Ele ocorre à distância. Um exemplo é essa imagem aqui, ó. O processo de irradiação, ele ocorre através de ondas eletromagnéticas, ou seja, ondas de calor. Alguns exemplos de ondas eletromagnéticas são a luz, as micro-ondas, as ondas de rádio, entre outras. E o que acontece? O calor, ele é transferido através de ondas eletromagnéticas. E essas, sim, se propagam no vácuo, porque esse tipo de transferência de calor não necessita de um meio material para se propagar. Justamente porque não há a necessidade de que os dois corpos estejam ligados. Tudo bem? Bom, então vamos colocar em prática o que nós vimos agora. Aqui nós temos um exercício da Unicamp,
vamos lá. Mesmo em manhãs bem quentes, é comum ver um cão tomando sol. O pelo do animal esquenta e sua língua do lado de fora sugere que ele está cansado. O pelo do animal está muito quente, mas mesmo assim o cão permanece ao sol, garantindo a produção de vitamina D3. Durante essa exposição ao sol, ocorrem transferências de energia entre o cão e o ambiente por processos indicados por números na figura abaixo. Então aqui nós temos representados 5 processos de transferências de calor. Então o exercício pede: em ordem crescente, os números correspondem respectivamente aos processos de... Bom, gente, o primeiro processo está aqui. Processo de condução, ou seja, no contato entre o animal e o solo, a transmissão de energia térmica ocorre por condução. Tudo bem? 2. Evaporação. A evaporação dos líquidos bucais do cão é um processo endotérmico que retira calor, especialmente da língua do animal. 3. Processo de convecção, ou seja, a energia térmica emanada do corpo do animal aquece o ar próximo, o que provoca o surgimento de correntes de convecção. Ok? Então, aquece o ar, esse ar vai subir, o ar que estiver um pouco mais acima, estando um pouco mais frio, desce, se aquece, sobe, o que estava em cima desce e o processo ocorre. O processo de convecção, correntes de convecção. 4. Processo de radiação, ou seja, o sol irradiando calor até o animal. Tudo bem? E 5 também, processo de radiação, ou seja, o animal estando recebendo calor do sol, energia térmica do sol, ele fica quente. Ficando quente, ele também dispersa calor através de ondas eletromagnéticas. Tudo bem, gente? Bom, para praticar, eu gostaria que vocês fizessem os demais exercícios da apostila deste módulo e eu estarei deixando também 3 exercícios, tá, na descrição para que vocês coloquem em prática o que nós vimos aqui até agora. Tudo bem? Bons estudos!